Uma importante profecia que se cumpre no nosso tempo, na nossa geração, é a presença de inúmeros falsos profetas. O próprio Senhor Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias, no nosso tempo, haveriam falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstolos de Cristo, falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes. Será que você tem visto isso nesses dias? Igrejas falsas, pastores falsos, sistema religioso extremamente corrompido. Uma das características dos falsos profetas, dos falsos pastores, é descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Já na época de Jesus, o Senhor falava dessa característica com os fariseus. Vamos ler rapidamente o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Veja aí uma das primeiras características, a hipocrisia. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uma característica bem presente nos falsos profetas é uma aparência com o exterior, com a casca, com o rótulo, mas o interior está cheio de iniquidade, cheio de imundícia. O próprio Senhor Jesus advertiu isso já na época dos fariseus. Pessoas que se preocupam apenas com a forma, mas não com a essência. Você conhece, por exemplo, igrejas, pastores, em que Deus o livre se não estiver de terno e gravata para pregar? Igrejas, denominações que não permitem que o cidadão pregue a palavra se não for de terno e gravata, assim como eu estou agora. Será que Jesus pregava de terno e gravata? Será que os discípulos, os apóstolos da igreja primitiva pregavam de terno e gravata? Muitos eram pescadores, mas a religião impõe o terno e a gravata. Eles andam muito bem alinhados, muito bem arrumados, sapatos muito brilhantes. Jesus disse que eles limpam, eles se preocupam com o exterior, mas o interior está cheio de podridão. Você já foi em denominações que, de repente, você poderia ter dado uma palavra, ter ministrado um culto, ter evangelizado alguém, mas como você não estava de terno e gravata, então você foi impedido de falar. Algumas igrejas impõem, por exemplo, que os líderes, os pastores, não podem ter barba. Barba, exatamente, barba. Querem que o rosto do pregador seja como, perdão da palavra, bunda de neném. Tem que ser lisinho, porque senão não dá para pregar o evangelho. Porque senão não pode falar da palavra. Aonde está isso na Bíblia? Uma preocupação extrema com o exterior, mas o interior cheio de rapina, cheio de iniquidade. Mulheres que não podem cortar nem a pontinha dos cabelos, mas a língua dá volta no pescoço. Você tem visto pessoas assim? Você não pode entrar numa igreja, você não pode muitas vezes se membrar numa igreja, se não tiver a carta de recomendação. Não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Mas na igreja, no estabelecimento, no prédio, no templo contemporâneo, quem te recomendou? Jesus recomendou. Em outros lugares você não pode pregar, você não pode evangelizar se não tirar os sapatos, porque ali é terra santa, é lugar santo. Você já foi em algum lugar que é desse jeito? Pessoas preocupadas extremamente com a forma, com a aparência, mas o interior está cheio de hipocrisia,
de adultério, de iniquidade, de inveja, de ciúme, de avareza, de ódio, de mentira. Mas o importante é estar bem alinhado, o importante é ter a barba bem feita, o importante é você se apresentar na igreja de uma forma em que todos olham para você e dizem aquilo, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus. Isso já existia no tempo de Jesus, já existia no tempo dos fariseus. E Jesus repreendeu dizendo que havia uma preocupação excessiva com a aparência. Não que o cristão deva andar mal vestido, indecente, não é isso que eu estou falando. O cristão deve dar testemunho na sua forma de vestir também. Mas eu estou falando de templos, estabelecimentos, pastores, líderes, falsos líderes, que quando você olha, estão muito bem alinhados, muito bem enquadrados no sistema, mas por dentro estão cheios de podridão. Por dentro estão cheios de mentira, cheios de engano. Falsos líderes e falsos profetas. Há uma religiosidade tremenda operando na igreja brasileira. E quando eu falo igreja brasileira, eu não falo todas, mas uma boa parte das denominações cristãs. Batista não pode pregar lá na Assembleia, Assembleia não pode pregar em outro lugar, não pode pregar se não for na Assembleia, não pode pregar se não for na Presbiteriana. Se não for da igreja tal, da nossa denominação, então aqui não tem espaço. Você já reparou isso? Disputas, divisões, cada um dizendo que tem a porta da salvação, cada um dizendo que é a porta exclusiva da salvação. Falsos líderes e falsos profetas. O Senhor Jesus advertiu que nos últimos dias nós viveríamos um tempo marcado por uma geração, principalmente no meio religioso, que teria uma preocupação com a aparência, com a forma, com a casca, com o rótulo, menos com a essência, menos com o interior, menos com a verdade do Evangelho cumprida e guardada dentro do coração. Você com certeza tem visto isso nos templos evangélicos, nas denominações cristãs, porque é cumprimento profético, é cumprimento dos últimos dias. Jesus Cristo está muito próximo de buscar a sua igreja e Ele vai vir buscar um povo que realmente não vive de forma, não vive de rótulo, não vive de casca, não vive de máscara, vive o Evangelho da verdade. Vive o Evangelho no seu interior. Se você ainda é daquelas pessoas que idolatra pregadores, cantores, ou a sua igreja, o seu líder, o seu pastor, porque todos andam muito bem alinhados, muito bem enquadrados na forma do sistema religioso, você deve rever alguns conceitos. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus andou na simplicidade, Jesus andou na humildade. Um terno e uma gravata para pregar não faz nenhum tipo de diferença. O que faz a diferença é visitar o órfão e a viúva na sua necessidade e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Nós temos vivido um tempo de hipocrisia. A hipocrisia é uma característica da igreja contemporânea, da igreja dos últimos dias. Jesus Cristo está muito próximo de buscar o seu povo. Arrependa-se. Volte aos caminhos do primeiro amor, porque Jesus Cristo está voltando.